Olá, este é o Conexão Futura aqui pelo canal Futura e você encontra com a gente também na internet, no nosso site futura.org.br/Conexão Futura. Aqui você tem acesso a todos os episódios do nosso programa e também para os links das nossas redes sociais com conteúdos produzidos exclusivamente para a web. Então tá aí o nosso link para o Facebook, para o Twitter e o nosso canal, claro, oficial no YouTube. Falar de amor, fazer crítica política, chamar a atenção para os problemas sociais. A poesia é uma incrível ferramenta de expressão. Por isso, ela tem sido utilizada no universo escolar para despertar a autonomia e a criatividade dos alunos por meio dos diferentes recursos linguísticos e estéticos. Bom, no programa de hoje, vamos conhecer projetos que utilizam poesia para estimular leitura e escrita nas crianças e adolescentes, além de mostrar o trabalho de poetas amadores espalhados pelo país. Então, conversando com a gente aqui no estúdio estão Aline Scalércio, professora da Escola Municipal Rugendas, a poeta Aline Miranda e Milena Kopp, que é estudante de jornalismo. E a gente, claro, conta com a sua companhia ao longo do programa de hoje. Meninas, bem-vindas ao Conexão, é um prazer conversar com vocês e eu quero começar conhecendo um pouquinho mais da Milena. Eu já vou pedir para a gente colocar na tela a página da Milena no Facebook, que é Me Traz um Café, para a gente mostrar um pouquinho então da produção textual da Milena. Milena, você coloca aqui na sua página que você produz textos fictícios sobre uma realidade ampliada. O que é essa realidade? Qual é o foco, afinal, da sua produção? Então, a minha produção é um pouco espontânea, né? Eu não tenho uma rotina de escrever e eu costumo escrever sobre coisas que eu vivo e dos meus amigos, que eu acho que eles têm histórias incríveis. E aí eu misturo um pouco, porque nem toda prosa ou poesia é 100% aquilo que eu vivi ou que alguém viveu. Eu vou inventando um pouco, então por isso são textos fictícios de uma realidade ampliada, não é só a minha. Às vezes eu roubo a história das pessoas, sabe? Eu acho maravilhoso, eu adoro roubar pequenos detalhes que as pessoas falam, acho isso incrível. As pequenas crônicas do dia a dia dessas pessoas. Sim, sim. Eu tenho uma amiga que a mãe dela era dona de uma locadora e eu achei isso incrível, eu roubei isso dela, sabe? E você faz um trabalho mais ligado à prosa, mas você também escreve poesia. Você lembra qual foi o seu primeiro contato com a poesia? Você chegou a estudar poesia na escola? Olha, eu não lembro quando eu estudei isso na escola, para falar a verdade, mas a minha madrinha, que me ajudou a me criar, ela é professora de português. E a leitura, esse mundo assim, das letras, enfim, sempre foi muito presente na minha vida. Eu lembro da gente fazendo livrinho de pano, eu escrevendo, desenhando, sabe? Então começou assim. Depois foi desenvolvendo muito porque eu fazia teatro na escola. Eu estudava num colégio que dava essa possibilidade. E o teatro estimula muito isso de escrever, enfim. E aí foi assim que eu comecei. Quando eu vi, eu já estava escrevendo coisas e eu comecei a ver que as pessoas faziam a mesma coisa que eu. Uhum. Que tinha isso em comum. Sim. Muito legal. Depois a gente vai conhecer um pouquinho mais do seu trabalho e também do seu interesse pela poesia. Agora eu queria saber da Aline Miranda, que está aqui ao meu lado. Você é formada em letras, você escreve poesia, poetisa e você também faz um trabalho de estimular o interesse de crianças e jovens pela poesia, né? Por essa expressão tão rica da nossa língua. Conta um pouquinho como é que funciona essa oficina de experimentação, como surgiu o seu interesse por despertar esse trabalho, né? Por despertar a atenção para a poesia nas crianças. Isso que você comentou, né? De como é que começou a se interessar por poesia. E eu também tive no caso era minha mãe, que era professora de português. O professor está sempre, de alguma forma, né? Construindo isso. E aí a minha mãe tinha livros e, naturalmente, eu gostava de ler também. Mas na escola eu lembro que quando eu tinha uns 9, 10 anos, a professora de português fez um livro com a gente. Cada aluno escreveu uma poesia, a gente encadernou e fez um livrinho. Em que eu me lembro é a primeira poesia que eu escrevi, assim, na vida. Quantos anos você tinha? Era 9, 10 anos. Que legal. Uhum. Então eu pensei que seria legal depois eu trabalhar levando essa possibilidade, né, das crianças conseguirem, não sei, despertar esse interesse, porque
Nem toda família tem como proporcionar isso ou tem esse interesse, né? Então, às vezes, na escola, a gente vai conhecer, a gente já conversou um pouquinho, né? A gente vai conhecer isso mais a fundo, mas às vezes a escola é o único lugar que a criança vai ter, né? Uma aula de teatro, uma professora de português, alguém que vai lá dar uma oficina. Claro. Então, eu levei essa oficina em vários eventos e agora eu comecei a fazer em sala de aula também, para estimular a leitura e a criação poética, assim, de pequenos poetas. Gente, a Aline, ela trabalha com crianças e adolescentes, né? E ela utiliza a máquina de escrever para provocar, né, e possibilitar essa experimentação com essas crianças. Isso é muito interessante, Aline, porque você está falando com um público totalmente conectado, né? Nativos digitais, já nasceram aí no meio de tanta tecnologia e provavelmente a máquina de escrever é um objeto que essas crianças nunca tiveram contato. Por que essa opção? Foi por meio, não ao acaso, né? Mas eu comecei a brincar com uma máquina de escrever que uma tia, que era professora, também usava. E aí eu faço uns zines, né? Que são os livros artesanais de poesia, que também é uma coisa super fácil de fazer na escola, né? Com alunos. E aí eu comecei em eventos e as crianças se aproximavam, porque eu levava a máquina para ilustrar ou para escrever na hora, cartas de amor, coisas assim. E aí as crianças começaram a querer usar. Eu falei, não, pode vir, eu te ensino. E aí eu fui vendo que aquilo despertava nelas uma sensibilidade que nem sempre elas estão acostumadas a desenvolver. Então, tenho essa curiosidade, que as crianças, eu falo, né, que tem que bater a máquina, que é essa expressão que se usa, Sim. que elas vão no touch, assim, todas devagarzinho. Desculpa te interromper, a gente tem duas fotos, acho que a Aline mandou pra gente, que podem mostrar um pouquinho disso que ela está falando, das crianças, então, interagindo, né, com esse objeto, provavelmente que elas nunca tiveram contato, que é a máquina de escrever. Então, tá ali, a oficina de experimentação poética. Acredito que deve ser uma reação de muita surpresa. Essa foto tá boa, que elas estão com essa carinha assim, uau! Olha, essa também. A mãozinha no rosto exemplifica bem isso que você estava falando. Muito bacana. A gente, ao longo do programa, vai conhecer um pouquinho da produção, então, dessas crianças. E agora eu quero ouvir da outra Aline, que está aqui no estúdio. Aline, você é professora de uma escola municipal aqui do Rio de Janeiro e você trabalha exatamente também com o estímulo à leitura e à escrita por meio da poesia. Antes da gente entender um pouquinho do seu trabalho, na sua opinião, como trabalhar a poesia pode estimular também a autonomia dessas crianças e adolescentes, né? Por meio da poesia, isso pode despertar esses alunos, os seus alunos, para questões que cercam o dia a dia deles. A poesia tem esse papel também? Com certeza. A poesia tem um papel social muito forte. Eu trabalho mais especificamente com a poesia falada e essa aproximação, essa ideia de que a poesia não é algo distante, a poesia pode ser compreensível, a poesia pode se tornar algo prazeroso, desperta uma série de fatores de benefício para a gente. Então, é bom para mim, enquanto professora, em vários aspectos. Eu tenho alunos, a partir da poesia falada, que se expressam melhor oralmente. Eu tenho alunos que se interessam por leitura e um aluno jamais havia imaginado fazer a leitura de um livro de poesia. E ele começa a perceber que a poesia é algo tão próximo, é algo tão possível. E pode-se falar de tudo, tem poesia de tudo. Porque ainda há essa associação da poesia com um texto muito rebuscado, muito clássico. Sim, a ideia que eles têm não é de falar poesia, né? É de declamar a poesia. Normalmente com um vocabulário muito difícil, é algo inatingível mesmo para eles a princípio. E como eu trabalho na rede pública municipal, eu trabalho com alunos naturalmente, de alguma forma, marginalizados pela sociedade. Então, a poesia é uma forma de trazer essa galera, de despertar um interesse e de fazer com que eles cresçam, de alguma forma, dentro da questão da poesia, da oralidade. A gente está exibindo algumas fotos, então, desse trabalho, né? A força da palavra, que você também enviou. Eu acho que isso é interessante, né? Como a palavra pode ser um instrumento desse jovem para transformar também a sua realidade, né? Acho que é uma questão importante. A gente vai falar um pouquinho mais do seu trabalho também, mas eu queria começar agora a exibir uma série de poemas enviados
para você que nos segue aí nas redes sociais, no Facebook e no Twitter do Canal Futura, a gente colocou um post aqui no Facebook, já está aqui no ponto na tela para você ver, chamando você que se interessa por poesia para enviar um vídeo para a gente, né, declamando uma poesia que você tem escrito, né, isso que é o bacana. Então, eu vou pedir para a gente colocar já aí a primeira poesia do programa de hoje, que é da Bia Tanuri, que enviou para a gente pelo Facebook. Vamos lá. Ela voltou. Até que enfim você chegou. Já estava achando que não vinhas mais. Fiquei acordada a noite toda te procurando de todos os lados e nada. Olhei em todos os cantos do meu ser à tua procura e quando já estava quase desistindo, você ressurge das cinzas do persistir. Que bom te ver outra vez, esperança. Muito legal, Bia, muito obrigada. A gente achou lindo, né, ela falar da esperança dessa forma, muito bacana. E aí, eu quero já chamar uma convidada super especial para o programa de hoje, que ajudou a gente então, a mobilizar as redes sociais para você enviar a sua poesia. Então, vamos conversar agora com a Natália Parreiras, que ela é educadora e poeta, e vai conversar com a gente direto de Pernambuco. Tudo bom, Natália? Tudo ótimo, Larissa. Tudo melhor agora, então eu tô com 4 meninas maravilhosas aí. Muito bom, um programa super feminino hoje. Deixa eu colocar a sua imagem aqui na tela. Pronto. Natália, muito obrigada primeiro por você ter contribuído então para essa nossa ação aí nas redes sociais, no Facebook. O retorno foi super impressionante. A gente ao longo do programa vai exibir outras poesias dos nossos internautas. Mas eu queria conhecer um pouquinho do seu trabalho. Natália, em 2014 você criou a Sociedade dos Poetas Brasileiros. Como é que é o trabalho que você realiza para incentivar o jovem e também a incentivar o interesse do jovem pela poesia? Então, Larissa, dentro dessa minha convivência com a poesia e também com letras, eu percebi que tem 5 pilares bem importantes dentro do desenvolvimento mesmo da nossa subjetividade, da nossa concepção de mundo. E foi isso que eu tentei trazer um pouco para a experimentação no Twitter, a princípio, com esses jovens. Eu entrava em horários variados, sempre com uma proposta de ou debater um determinado tema, às vezes a família, às vezes questões amorosas, às vezes questões filosóficas, e a gente passava horas e horas e horas fazendo o chamado chat da Nath. Disso aí, eu os convidei para acessarem um aplicativo que eu descobri por acaso, o Letters, e mandarem seus poemas, porque eles queriam mandar o poema, mas às vezes o e-mail é um pouquinho frio, né? Você lê o e-mail, você não consegue sair daquela atmosfera mais, digamos assim, sisuda. E lá naquele aplicativo, que é gratuito também, eu conseguia dar uma viajada. E aí eu falei, quer me mandar um texto? Manda para esse aplicativo. Eles começaram a mandar muito. Quando nós vimos que tínhamos de todo o Brasil, o criador do aplicativo, que é um veterano de guerra, um americano chamado Drew, ele falou, olha, Natália, eu quero saber o que está acontecendo e eu quero fazer um livro com esses garotos. E eu falei, olha, é com a gente mesmo, eu só vou te pedir uma coisa, o livro tem que ser gratuito para eles. Ai, que bacana. Quer dizer, daí então surgiu a sua parceria com o Drew, né? E foi o livro, se eu não me engano, deixa eu ver aqui o nome, A Utopia para um Mundo de Palavras, é isso? Bilíngue, exatamente. A gente quis fazer bilíngue justamente para eles perceberem que a palavra ela dá esse poder, como o trabalho inspirador das meninas muito bem estava ilustrando aí, da gente conseguir se inserir. Quando você coloca em outro idioma, você mostra para eles que essa barreira ela é possível, né? Então, quando a gente publicou, esse livro foi publicado em Nova York, ele ficou acho que uns 2 meses na alfândega, a gente fez um lançamento sem livro, Larissa. Eles vieram do Brasil inteiro para tirar uma foto com cartaz. Que legal. E depois o livro chegou na casa deles, foi aquela festa com a família, com todo mundo. Hoje a gente já tem a felicidade de ter, eu tenho o Lucas que lançou um livro no Rio Grande do Norte, eu tenho a Tayane que lançou na Paraíba, a Ana Lidia que já tinha um lançado e vai lançar outro. Muito antes do nosso projeto ela já escrevia em Minas Gerais, em Lima Duarte, e agora a Júlia Ramos aí no Rio de Janeiro que está lançando um livro de poemas que eu acompanho um pouco mais de perto. Agora, então, Natália, você tem uma questão muito interessante no seu trabalho, é como as redes sociais, né, principalmente o Twitter, acabam sendo uma ferramenta importante para estimular essa produção textual, né? De que forma você tem usado, então, o mundo digital para trabalhar essa questão, né? Como é que ela tem sido uma ferramenta importante para o seu trabalho? Olha, na escuta.
a grande vantagem de você se comunicar com alguém em 140 caracteres é que você tem uma escuta muito bem sintética. Então, eu comecei a prestar atenção na demanda que vinha dali. E eu vi que muitas vezes, porque os pais estão muito ocupados em viver a vida no melhor sentido de dar um curso de inglês, de dar um intercâmbio, às vezes de dar comida no prato, de dar uma oportunidade melhor, um cursinho para vestibular que seja, os filhos às vezes ficam um pouco à parte. Os pais estão cansados, chegam exauridos, então eu precisava de alguma maneira mostrar, porque eu passei por isso também quando adolescente, acho que as meninas aí também passaram de alguma forma. Tem uma época que os pais da gente estão a mil, né? E eu percebia que a rede social era um grande fator de, vamos dizer assim, de deságua, de extrapolar, de colocar um pouco para fora aquilo que eles achavam que não era ouvido. Possibilita que esse jovem seja ouvido por outras pessoas, né? Natália, a gente vai colocar na tela, enquanto você responde a minha próxima pergunta, algumas imagens do seu livro, do lançamento também, vou ver se é possível a gente colocar agora, mas eu queria ouvir de você, então, o livro atualmente, como é que as pessoas podem acessar, os textos, eles falam, em sua maioria, sobre o quê? Olha, em geral, sobre questões da própria dinâmica do mundo, da dinâmica com a autoimagem e principalmente da dinâmica da comunicação enquanto indivíduo com a sociedade. Os poemas do livro, inclusive, eu até conversei com o pessoal da produção para ver se a gente consegue disponibilizar, porque como foi um livro gratuito, foi rodado pouco, né? E veio de outro país. Então, a gente pode disponibilizar por PDF gratuitamente para quem quiser acessar, eles vão ficar super felizes em poder ter isso. Posso colocar um link no Facebook ou até no Facebook do Futura. Vocês podem indicar o melhor caminho. Claro, a gente pensa nisso sim. Íntegra e poder acompanhar. Porque, olha, não é por nada não, mas é muito inspirador. É muito inspirador o que os meninos escreveram. Natália, eu queria muito agradecer a sua participação no Conexão Futura de hoje, viu? Continue acompanhando aí com a gente a discussão aqui no estúdio, viu? Muito obrigada. Sou fã do programa, acompanho há muito tempo, viu, Que dó, a gente já virou fã, sua fã também, somos fãs do seu trabalho, viu? Muito obrigada, um beijo grande. Um beijo, tchau. Tchau. Gente, eu vou tirar a imagem da Natália rapidamente aqui da tela para mostrar, então, o Twitter da Natália, aqui, Flagrante Poético. Aqui, tá numa aba, se você buscar pela hashtag Flagrante Poético, você vai encontrar um monte de gente produzindo poesia, né, que mostra um pouco dessa relação que a Natália tem com o público. E aqui do lado, a aba, então, do perfil Flagrante Poético, @flagpoético, tá bom? Para você que está aí no Twitter. Gente, o tempo passa super rápido, então eu quero ouvir mais um pouquinho da Milena. Milena, você percebe nos seus colegas, nos seus amigos, que o interesse pela poesia ainda é muito pequeno em relação ao que ele poderia ser, ou que isso poderia ter sido estimulado nessas pessoas ainda na escola? Sim, com certeza. Eu acho que é até por causa desse formato, né? Que as pessoas ficam achando que é muito quadrado, tem que usar palavras rebuscadas. Nas minhas poesias eu escrevo como eu falo, às vezes eu uso até palavras indevidas, né? Mas eu acho que faz parte, é o que eu estou sentindo, eu acho que tem que botar isso. Eu não tenho muitos amigos que escrevem poesia, o que eu conheço mais é a galera que escreve música, que é uma forma de fazer poesia, né? Rap, funk, a gente estava falando aqui antes, é sensacional, assim, é uma outra maneira. Isso é interessante, você acaba abordando essa questão com seus alunos, Aline, que a poesia ela pode ampliar, né, um pedaço de papel ou uma tela de um computador, né? Total. Que a poesia está presente exatamente nessas outras manifestações. E a poesia incentiva muito para que eles escrevam. Trabalhar com poesia faz com que eles queiram também se expressar através da poesia. E eu tenho uma série de alunos aí que estão escrevendo, que estão criando coisas lindíssimas, que colocam para fora o que eles estão sentindo, é uma forma deles aliviarem a dor, deles colocarem o amor em questão, de trazer essa sensibilidade mesmo. Um dos objetivos desse trabalho com poesia é mexer com a sensibilidade deles, é falar de temas polêmicos. Então, a gente tem poesia sobre aborto, poesia sobre violência contra a mulher, poesia sobre a questão da mulher na sociedade, a questão do negro, poesia sobre amor, poesia de esperança, poesia de desilusão amorosa. Então, há que se encontrar de alguma maneira na poesia, é o que eu digo para eles, e eles se encontram. A princípio começa como um trabalho proposto dentro de língua portuguesa, enquanto professora de língua portuguesa. Eu tenho uma proposta em sala de aula,
quando eu trabalho com os alunos, a estrutura poética. Então, eu passo por toda a parte teórica da estrutura poética, a gente fala de métrica, fala de rima, e depois que a gente passa pela parte teórica, a gente vai para a parte prática, que é o grande recital de poesia falada. Muito legal. Que é o momento que eles se encontram com a poesia verdadeiramente, eles se aproximam da poesia e o resultado é magnífico, né? A família inteira aprende a poesia, todo mundo passa a gostar de poesia. Na minha Eles escola, se tornam multiplicadores muito, disso. eu Muito trabalho bom. como professora também de sala de leitura. Então, dentro da minha sala de leitura, vem num crescente a procura por livros de poesia. Alguns vêm buscar para a mãe. Professora, minha mãe gostou da minha poesia, ela quer um livro de poesia. E aí eu indico os livros de poesia ligados às questões que eles querem, as questões que são inerentes a eles, que são urgentes para eles, bom. a questão da sexualidade, principalmente, e uma série de outras coisas com as quais eles se identificam, eles se sentem parte daquilo. E não há maior motivação do que você fazer algo que você está ali verdadeiramente. Eu estou dentro dessa poesia, eu me vejo no que eu estou falando, eu sinto, né? Eu falo para eles que eles têm que se imbuir do sentimento da poesia e eles compram a ideia e é muito bonito. Aline, você percebe que essa matemática também dos alunos que fazem a sua oficina, eu sei que você trouxe aí um exemplo de uma produção deles, você quer ler pra gente? Posso ler? Pode, por favor. Isso que ela estava comentando, né, que eles começam a gostar da poesia porque percebem que está presente, né, na vida o tempo inteiro. Quando eu comecei a pensar em dar as oficinas porque eu fui tirar xerox desses zines que eu faço. E aí tinha mulher numa galeria, super pequenininha, e ela que estava lá tirando as xerox, ela ficou lá olhando, isso aqui é poesia? Mas parece fácil de ler, porque está acostumada com essa... Não sei, que às vezes a escola ou a vida mostra a poesia como se fosse uma coisa meio chata ou de, não sei, utópica, sabe? E aí eu falei para ela assim, não, essa aí é a poesia que eu escrevo e tal. Aí ela falou assim, mas você não acha que a poesia está muito distante da vida? Aí eu fiquei com essa frase na cabeça, martelando. Eu falei, não, vamos botar essa poesia na vida, vamos falar poesia. Incentivar as crianças e adolescentes, né, a se expressarem de uma maneira sensível, mas sensível não é um adjetivo pejorativo, né? É a sensibilidade como força, né, como uma ferramenta de expressão mesmo. Então lê pra gente um exemplo que você trouxe. Esse aqui foi um grupo de meninos que fez. E eles se inspiraram numa poesia do Drummond, que é uma cidadezinha qualquer, que fica falando das coisas devagar. E aí, eles depois vão escrever, eles escrevem, eu trouxe vários, aí escolhi essa, mas tem sobre amizade, sobre violência, sobre política. Então, são os temas que são inerentes, né, que eles pensam. Aí esses escreveram, uma coisa qualquer. Em um dia qualquer, o cachorro late, o gato mia para seu dono. Em outro lugar qualquer, os pássaros cantam. Uma árvore qualquer observa um menino qualquer que joga bola. E outro menino qualquer joga dama. Um menino caiu numa brincadeira qualquer. E nesse mundo qualquer, só acontece qualquer coisa. Muito legal. Gente, eu vou aproveitar a deixa da Aline, que leu aqui a poesia das crianças que participam das oficinas, para a gente exibir mais 2 vídeos enviados, então, pelos nossos seguidores da rede social. O primeiro é Duda Fortuna, o segundo já do programa de hoje é Duda Fortuna. Vamos lá. Com susto e vermelhidão, ao lembrar a língua exposta, nua, se fosse poesia. Se vidro fosse, cada pedaço seria palavra solta ao infinito. Reprazer, sofreguidão, vergonha da bêbada língua. Se não tem solução, toda a curiosidade. Hoje reticências, amanhã... Muito bacana, fica aí o pensamento para quem quiser completar. Vamos exibir mais um da Giovana Souza. O acaso não existe. E foi assim, meio sem querer. O destino sempre nos colocando frente a frente. Mas dessa vez, não hesitamos. Tantos anos escondendo um só desejo, o de te ter por inteiro. Minha mente borbulha, quero ser essa metamorfose ambulante, que te guia e te sacode, nessa vida tão pedante. E quando teu olhar cruzar com o meu, não haverá vestígios, entraremos numa imensidão sem fim, e o teu beijo sela a vitória dos incansáveis dias à sua espera. Pois a som de Nath Roots, eu te peço, me namora, Giovana Souza.
Eu acho legal o exemplo da Giovana, né? Que ela traz uma banda que faz parte da realidade da geração dela, né? Do dia a dia e traz isso para a produção dela. Gente, o tempo está correndo muito rápido, então queria ouvir assim as considerações finais. Aline, qual é o resultado, né? Além dessas questões que a gente falou aqui, de estimular o interesse dos seus alunos pela produção textual, né? Pela linguagem poética, qual é o resultado do seu trabalho? Qual é o maior resultado? O maior resultado é uma transformação que vem de dentro. Os alunos se transformam, eles veem as palavras, a gente faz um mergulho nas palavras e eles aproveitam esse mergulho, eles entram nesse mundo, eles se sensibilizam, eles aprendem, há uma aquisição de vocabulário, há uma melhora da oralidade, há uma melhora na leitura. Os ganhos são muito grandes, né? São enormes, não dá para listar, porque a cada minuto que eu faço esse trabalho, eu vejo que a coisa vai ganhando proporções maiores. Eu não sei aonde vamos parar com esse projeto de poesia, onde se trabalha a força da palavra, onde se trabalha todas essas questões que envolvem a poesia. É muito sem tamanho. Muito legal. Aline, e você? Qual é o maior resultado para você do trabalho que você realiza? É bem parecido, né? Isso de você estimular as crianças a escreverem, né? Tanto na infância como na adolescência. E eu vejo, sempre aparecem umas crianças assim que se identificam, né? Que falam, é isso, eu sou poeta, então por isso que eu penso desse jeito. E procuram assim, pedir uma máquina de escrever de Natal, vem me perguntar onde que compra. E diz que quer escrever livro quando crescer, que nome que pode escolher. E você despertar isso nas crianças é muito legal. Assim, muito bom. Importante também. Com certeza. Milena, você é estudante de jornalismo, mas pensa em algum dia fazer da poesia ou até mesmo da prosa sua profissão? Se tudo correr bem, sim, claro. Porque eu comecei muito a escrever por causa da autoestima, né? Eu acho que isso é uma coisa que aumenta muito quando você começa a escrever. E começar a publicar, ter a página foi um passo muito grande, porque eu falei, tá bem, agora eu vou deixar as pessoas verem. Vou tornar isso público. Vou tornar isso público e não vou ficar escondendo, achando que é a pior coisa do mundo eu sentir isso. Vou deixar isso, vou mostrar. E aí, quando alguém curte ou compartilha, não é só o ego, assim, gostaram do que eu escrevi, mas é para você ver que a pessoa se identificou, a pessoa sente o mesmo que você fala assim, pô, não sou um bicho. Muito legal. Muito bom. Gente, eu sei que o tempo está super estourado, mas eu queria mostrar um último vídeo enviado, que é do Alan Dias Castro, rapidamente, que enviou para a gente pela nossa página do Facebook. Vamos lá. Rotina é uma gaiola que só abre às sextas-feiras. Passou a vida esperando. A vida passou voando. Gente, olha, eu quero aproveitar antes da gente encerrar o programa e agradecer todo mundo que enviou material. A gente não vai conseguir exibir todos os vídeos, mas eu vou colocar isso disponível nas nossas redes sociais e a gente avisa vocês. Então, Mariana Augusta, Frederico Amitrano, Ilana Eleia, o @Jogonoli, que enviou pra gente pelo Twitter, Denilson, Renato, Helena, muito obrigada. A gente vai colocar o vídeo de vocês disponível na nossa rede social, tá bom? E a você de casa, eu agradeço a sua companhia de sempre, lembrando que o Conexão Futura vai ao ar de segunda a sexta na tela da TV, mas a gente está a qualquer hora do dia e da noite no nosso site futura.org.br/Conexão Futura. Um beijo para você e até a próxima.